Olá, boa tarde. Hoje vamos falar da impermanência, de como podemos viver melhor no meio desse universo que é um fluxo constante, que muda o tempo inteiro. Isso às vezes é uma boa notícia, porque o que é ruim muda também. Só que quando as coisas estão lá do jeitinho que a gente quer, aí a impermanência é uma má notícia, né? Mas a boa notícia é que ela também age quando as coisas estão ruins. Então, como já dizia o dito popular, não há mal que dure para sempre, nem felicidade que seja infinita, alguma coisa mais ou menos assim, né? Então é importante se lembrar disso, né? Isso também é uma super chave. Eu tenho uma amiga que ela falava assim, Eliane, tudo passa. Só de lembrar, isso é uma chave, né? Toda vez que eu tô, sabe, achando que as coisas estão muito difíceis, muito complicadas, eu só lembro disso. Tudo passa. Olha que coisa legal, né? Então, tudo tem um lado bom também. É a primeira nova verdade do Buda, que eu já falei aqui várias vezes. Tudo na vida tem um lado bom e um lado ruim. Não tem jeito de escapar. Foi isso que o Buda percebeu, assim, no momento que ele atingiu a iluminação. E algumas pessoas podem achar isso uma péssima notícia, né? Porque a mídia, ela vende pra gente a ideia de que nós vamos chegar em algum lugar e realmente lá vamos ficar com tudo certinho, perfeito, como a gente sempre sonhou, né? Mas isso é a mídia, com seus joguinhos psicológicos. Todos nós que já vivemos um pouco, já sabemos que não é assim que a vida funciona, né? E a gente se desgasta tentando resolver uma coisa que simplesmente não é resolvível. A vida não é resolvível, gente. E eu tô falando isso aqui rindo, por quê? Porque é pelo riso que a gente se libera, entendeu? Não adianta a gente, né, falar, que horrível, que drama, então agora eu vou metralhar, eu vou fazer uma guerra contra isso. Não, aí a gente reforça mais os nossos inimigos, né? Então, eu vou trazer aqui uma frase que eu falei na última live. Alimente as oportunidades e deixe os problemas morrerem de fome. Então, nós temos que saber aonde colocar o foco, né? Aonde vale a pena eu investir meu tempo, investir a minha energia, colocar o meu foco, né? Então, a impermanência, ela vem dentro desse contexto todo. Porque aí, na segunda nobre verdade, o Buda diz: o sofrimento tem causas. Ah, que ótima notícia, né? Porque na primeira nobre verdade, dá uma impressão assim, putz, danou-se, né? A mídia o tempo todo tenta me vender coisas, dizendo que eu vou conseguir a felicidade perfeita. Mas aí o Buda já veio e já disse que não existe, que sempre o sofrimento vai estar aparecendo, porque a mesma coisa que traz felicidade traz sofrimento num outro momento, né? Tudo que nos alegra muito, que nos dá isso no nível da consciência mais baixa. Por isso que o Buda fala na segunda nobre verdade. O sofrimento tem causas. E na terceira, ele dá uma notícia melhor ainda. Ele diz, se ele tem causas, ele pode ser eliminado. Olha que espetáculo, né? Então essas são as três nobres verdades que o Buda, logo que se iluminou, já percebeu que era assim que o universo funcionava. E mostrou pra gente esse caminho de se liberar do sofrimento. Ele é totalmente possível. O sofrimento é criado pela mente. Por quê? Porque nós não sabemos o real funcionamento das coisas. Então, nós procuramos a felicidade plantando causas de sofrimento.
Nós colocamos o nosso refúgio em coisas que são impermanentes. Então é como construir uma casa em cima de uma placa que se move. Né? Essa casa vai se desabar. A casa tem que ser sobre um terreno sólido. Você não vai construir a casa sobre algo que se move. Mas nós fazemos isso nas nossas vidas, por não sabermos direito como as coisas funcionam. Natural. A gente não nasce sabendo, né? Nós estamos aqui para isso. Isso é a vida humana preciosa. É aproveitarmos essa oportunidade de estarmos aqui com saúde, com recursos financeiros, com uma atividade mental saudável, com tempo, né? Para nós podermos nos sentar aqui ao meio-dia, algumas pessoas aproveitando aí o seu horário de almoço e ao invés de estar aí se distraindo com uma bobeira qualquer, fizeram a escolha de estar aqui falando de coisas importantes, de coisas que vão fazer a diferença na nossa vida, que vão trazer essa felicidade que a gente quer. Porque o que eu tô falando aqui não é que essa felicidade não exista, tá? O que eu tô falando é que não é da maneira que vendem pra gente, né? Porque essa vida aqui é um fluxo, essa vida é uma passagem. Como eu vi, achei muito bonito num texto espírita, essa vida é como uma ponte que você atravessa. Você vai construir a sua casa em cima da ponte? Lógico que não. Quem faria uma coisa dessa? Então, muito mais importante do que ficar procurando uma zona de conforto definitiva, muito mais importante do que ficar procurando uma situação toda artificial, toda construída, que vai se mover em algum minuto e ficar ali morrendo de medo da impermanência, já, sabe, aquela coisa que a pessoa fala, nossa, eu tô tão feliz que eu tô com medo. Então, quer dizer, até quando a pessoa tá feliz, ela já tá sofrendo, porque ela sabe que ela colocou a felicidade dela em causas, em situações que são impermanentes. Ela tomou refúgio em coisas impermanentes. E a nossa cultura, ela é tão desinformada que as pessoas às vezes têm até orgulho de falar isso, né? Às vezes a pessoa tem um relacionamento e a pessoa se refere ao outro, né? Ai, meu amor, minha luz, meu refúgio. Não, gente, só que não. Assim, muito, muito bom, legal, poxa, lindo fazer uma declaração de amor, né? Mas o nosso refúgio é a nossa verdadeira natureza. É a nossa consciência que cria o mundo à nossa volta. O nosso refúgio, ele não é nada que a gente vê como externo, tá? Porque o que é externo é construído pela mente. E se é construído pela mente, é impermanente. Não tem como aquilo durar. Né? É só uma luminosidade, uma combinação de causas e condições, que daqui a pouco aquelas causas e condições vão mudar e aquilo vai se dissolver como um arco-íris que se dissolve no céu. Mas por que vem o sofrimento? Porque você sofre quando o arco-íris dissolve no céu? Não, porque quando o arco-íris chega, você fala, ai, nossa, que coisa linda, aí tira foto do arco-íris, aí filma o arco-íris, aí põe lá no stories, na rede social, né? E curte aquele arco-íris, porque você sabe que ele apareceu, ele vai ficar ali um tempinho, né? Foi uma combinação de causas e condições ali, de uma determinada quantidade de gotículas de água no ar, mais um ângulo certo ali que a luz pegou e fez aquele fenômeno lindo do arco-íris. Então você aproveita, olha, tira foto, filme, curte e sabe que ele vai se dissolver. E quando ele se dissolve, ninguém sofre. Ninguém entra em depressão porque o arco-íris dissolveu. Mas na nossa vida, nós não temos essa realização.
na nossa vida, nós não temos essa lucidez de perceber que mesmo os fenômenos que se aparentam como sólidos, eles não são sólidos, eles são também como um arco-íris. Já que eu puxei esse assunto, esse exemplo, né, do relacionamento, deixa eu falar uma coisa para vocês. Tem um mestre budista que eu gosto muito, que é o Dzongzha Rinpoche, e ele diz que quando nós começamos um relacionamento, eu não sei se eu falei isso na última live, mas falei isso esses dias, a gente deveria entender como um check-in num hotel, né? Que aquilo vai durar um pouco e depois aquilo vai acabar. Então, aí as pessoas falam assim, mas aí, poxa, aí não tem graça. Que graça, que energia que eu vou ter no relacionamento desse jeito. Então, mas aí é porque a tua mente está operando num paradigma atrasado, no paradigma do materialismo científico. Porque no paradigma quântico, na verdade, aí é que você vai usufruir realmente. Aí é que você vai mergulhar realmente no relacionamento. Aí é que você vai conseguir viver o que aquilo tem de melhor. Porque você vai entrar inteiro. Você não vai ficar fazendo joguinho, querendo preservar o ego, querendo vencer disputinhas, né, dentro do relacionamento. Porque você vai pensar, você vai falar, gente, isso é um, né? Isso é um momento, é um lapso de vida. Uma outra frase que eu amei, assim, que eu achei que fez todo sentido, pelo menos quando eu olhei para a minha vida, é que dizia assim: a vida não une pessoas, a vida une propósitos. Nossa, isso para mim, até respiro, assim, foi incrível, porque realmente todos os relacionamentos que eu tive foi exatamente isso. Eu vi que aquele relacionamento ali, ele tinha, depois que acaba, né, que a gente vê que tinha um propósito muito claro ali, né, que era a favor do universo, a favor do todo. E aí, de repente, chega, né, agora deu, você cumpriu, né, o que era para ter sido vivido aqui. Eu já colaborei com o outro o que ele precisava, o outro já colaborou comigo o que eu precisava, mesmo que a gente não sinta isso, mesmo que a gente ainda sinta que o amor continua e etc, etc, mas o universo é que sabe, né? Nós estamos aqui na terceira dimensão. O que a gente vê aqui, né? A gente vê uma coisa e não vê a outra. Os seres que estão lá em dimensões mais elevadas é que estão tendo uma visão muito mais ampla de tudo e sabem aonde a gente tem que chegar e quais as pessoas que podem nos ajudar nesse caminho. Então, chega uma hora, aquilo combina, né? Depois, aquilo acaba, combina ali a tua história com a história daquela pessoa, o teu karma com o karma daquela pessoa, e de repente é um ciclo que acaba, né? Como as pessoas falam. E aí, o que acontece nessa hora? Aí, a dificuldade é o quê? É o desapego, né? Por que nós temos tanto medo das mudanças? Porque nós ainda não descobrimos o que não se move quando tudo se move. Quando nós descobrimos isso, vocês concordam? Faz sentido? A gente fica com medo por quê? Porque a gente vai se agarra aqui, nessa bolha. Aí essa bolha estoura. Aí é horrível, né? Imagina você ficar no ar assim, os sem bolha, os sem chão, os sem bolha de realidade. É uma sensação horrível. Então, a gente fica, né, como os bichinhos agora que estão lá, né, vivendo em cima do gelo que está derretendo, coitados, né? Eles vão lá, sobem numa ilhazinha de gelo, daqui a pouco aquela ilha derrete, né? Aí saem eles desesperados procurando um outro chão para onde eles possam se apoiar. Então,
O que nós temos que descobrir? O que não se move quando tudo se move. Aí nós vamos ficar mais tranquilos, né? E o que é que não se move quando tudo se move? A nossa verdadeira natureza, obviamente. Mas aí você vai falar, mas Eliane, isso aí é muito complicado, sei lá. Verdadeira natureza é uma coisa que está muito longe. Isso aí está numa dimensão muito elevada, né? Como que eu posso praticar isso aqui na terceira dimensão, né? Nesse nível de consciência mais baixo que nós estamos. Como você pode praticar isso? Quando você medita, quando você entra no silêncio, você vai sentir que nesse silêncio existe algo vivo, algo que pulsa. Você pode tomar refúgio na sabedoria, né? Nos princípios, nas virtudes. Você vai se sentir amparado, eu te garanto. Se você é uma pessoa que tem princípios, que sabe que você age de acordo com o amor, com a compaixão, com a justiça, com a verdade, com a beleza, né? Você sabe que por mais que tudo desabe, as coisas vão se construir de um modo positivo novamente em algum momento, porque você plantou as sementes certas. Você não saiu por aí, né? É aquela coisa de saber investir a longo prazo, porque a nossa cultura também, ela prega o imediatismo, né? A gente quer coisas que deem resultados rápidos. Só que os resultados rápidos, na maioria das vezes, não são duradouros. Eles até dão um resultado ali para a pessoa se empolgar, achar que aquilo realmente funciona, mas você ganhou aqui, ali na esquina, você já perde. E daqui a pouco tá você no mesmo lugar de novo, né? Por quê? Porque você não saiu do nível de consciência. Você não deu o salto quântico de consciência, né? Então, eu sempre falo, né? Sempre mostro para vocês o modelo do Niels Bohr, né? Das órbitas do átomo, do elétron dentro do átomo, né? Então, nós podemos entender cada órbita daquela como um nível de consciência. E se você... E a coisa que dá resultado rápido, o que ela faz? Ela dá uma tapeada, uma melhorada ali, mas naquele mesmo nível de consciência. Então, você ainda tá naquele ciclo. Olha os coraçõezinhos aí, que lindo. Eu acho que ele entendeu que eu mandei um coração. Eu tava fazendo a órbita do elétron, mas o Instagram entendeu que era um coração. Mas vale coração também para os seguidores. E aí, em cada órbita daquela, você vai ter um determinado nível de consciência. Se você não dá o salto quântico para um nível de consciência maior, você ainda está fechado naquela mesma experiência cíclica. Então, é aquela história. Você quer que a lagarta vire borboleta ou você quer simplesmente turbinar a lagarta? Porque muitas vezes é isso que a gente faz. Ao invés de nós realmente investirmos no que vai trazer uma transformação verdadeira, não, a gente fica investindo apenas em coisas que vão acelerar as coisas erradas que nós já estamos fazendo, né? É o que nós vemos acontecendo hoje, infelizmente. Porque, vê se vocês concordam comigo, o nosso mundo, do jeito que ele está estruturado, nesse paradigma clássico, cartesiano, ultrapassado, ele meio que já deu o que tinha que dar. Vocês concordam? A gente já viu que não deu certo, né? O planeta está morrendo. Se o planeta morrer, a gente morre junto. Aí fica uma meia dúzia aí achando que vai para Marte, que vai para não sei para onde, que também, se for, vai ser só eles, né? E uma porcaria, né? Que até o Marcelo Gleiser falou, né? O Marcelo Gleiser, que é um físico dessa área de astronomia, ele falou: só quem quer ir para a Lua, só quem quer ir para Marte é o Elon Musk, porque eu não quero, ninguém quer um planeta horrível, né? A gente
vive aqui no paraíso. Então faria muito mais sentido, né, nós investirmos para salvar o nosso próprio planeta do que ficar querendo sair pelo espaço aí, né? Coisa do falso eu, querendo se sentir poderoso. Aí a Mari pergunta aqui, será que tentar se amar verdadeiramente é o caminho? Com certeza, porque na física existe essa busca que é a unificação das 4 forças fundamentais. A literatura diz que o Einstein morreu tentando unificar essas 4 forças. Esse era o grande sonho do Einstein, que são a gravidade, o eletromagnetismo, a força forte e a força fraca, que são 2 forças que atuam dentro do núcleo. Do átomo. Essas 4 forças, elas são chamadas de forças fundamentais, porque são as forças básicas do nosso universo, digamos assim. E a física acredita que em algum momento lá atrás, essas 4 forças estariam unificadas no que eles chamam de super grande força. E essa grande força, essa unificação é o que a física mais busca, né? Que seria como uma fórmula de Deus, né? Essa equação básica que deu origem ao universo. Então isso é maravilhoso. E eu acredito que, na verdade, que força básica é essa? É o amor, com certeza. O amor é a base. Tudo deriva do amor. A própria espiritualidade, ela é o amor. Como eu já contei, que o budismo ele tem uma parte, né, assim, de sabedoria muito profunda. E muitas pessoas se conectam ao budismo pela sabedoria mesmo, pela lógica, pela coerência, que eu realmente acho maravilhoso. Mas o que me conectou no primeiro momento ali, que realmente já me fisgou, foi o amor e a compaixão que emanava do meu mestre, né? É esse amor que a gente vê nos mestres. Então isso é que realmente é a espiritualidade. Porque uma espiritualidade que você não sinta esse amor dos mestres, essa compaixão, esse acolhimento, né? Esse ultrapassar desse nível do eu, do ego, do falso eu, das identidades, né? Que cria toda essa sensação de separatividade. Se não tiver isso, não é um caminho espiritual genuíno. Né? Pelo menos é assim, eu sinto assim, né? Então com certeza é o amor, como também nós falamos em lives passadas, porque quando eu começo a falar do que o paradigma quântico traz, começa a me recorrer, né, a ensinamentos de Jesus Cristo, ensinamentos do Buda e outros mestres. Mas o que Jesus Cristo falava? Sobre o amor. Jesus Cristo, ele pregava o amor o tempo inteiro, né? Então a iluminação, ela vem disso. Até ontem eu estava conversando com uma pessoa sobre essa questão dos universos paralelos, dos saltos quânticos de consciência, né? E ele estava me falando que ele tem muita curiosidade de entender realmente, né, como isso tudo funciona, como que a pessoa pode dar o salto quântico de consciência, como ela pode se curar de uma doença grave, né? Maravilhoso. E aí eu falei com ele que, assim, a minha visão dentro da física é que isso tudo vai vir pela nossa expansão de consciência dentro do amor, da compaixão, né? E aí nós, naturalmente, a nossa consciência ela vai se expandindo e nós vamos conseguir entender esse mecanismo mais amplo. Mas para isso é preciso tirar esse peso que espreme a nossa consciência, fazendo ela ficar estreita, que é o peso das emoções perturbadoras,
né, do falso eu, aquela vozinha falando na cabeça, né, que dissipa a nossa energia, que faz a gente perder a conexão com o que realmente importa, tá? Então, como que nós podemos viver mais leves, mais livres, sem culpas, sem temer tanto a impermanência, né? Primeiro lugar, entendendo que as coisas são impermanentes e tá tudo certo, porque se não fosse a impermanência, também não haveriam as infinitas possibilidades, também não haveriam as escolhas, também não haveria essa possibilidade de liberação, estaria tudo parado, tudo congelado. Então, a impermanência não é um vilão, ela se torna desconfortável pela maneira que nós nos relacionamos com ela, né? Como a física quântica diz, o universo é um processo de relação, tá vendo? Então, aquela coisa é boa ou ruim? Depende de como eu me relaciono com ela. Eu estou o tempo inteiro construindo, co-construindo a minha realidade através dos meus processos de relação, tá? Então, primeira coisa, saber que as coisas são impermanentes e, com isso, viver de modo muito mais intenso, mais profundo, né? O Shagdo Rinpoche, ele também dizia que a nossa vida é como um piquenique, é uma tarde de piquenique, é muito rápido. Então, imagina que você foi fazer um piquenique num parque lindo, na beira de um lago, e chegou lá, vocês ficaram discutindo onde coloca a toalha, onde que tem sombra, que não tem, onde que eu quero sentar, onde que eu não quero. Daqui a pouco, a tarde já se foi e vocês não aproveitaram aquele momento maravilhoso. Então, a impermanência, ela vai trazer essa riqueza, a consciência da impermanência. Você vê como que a nossa cultura ela é tão errada, né, nesse sentido de autoconhecimento, de felicidade genuína, de inteligência emocional, que a gente não fala da morte, né? Então, isso a gente está perdendo muito, porque a morte é que dá sentido à vida, né? Então, mas a gente fica por aí igual um bobo, fingindo que não vai morrer, né? Vivendo como se esse dia não fosse chegar, enquanto que, né, se nós contemplássemos a morte com mais frequência, olha quanto mais da vida a gente ia aproveitar. Pense se não é verdade, se isso não faz sentido. Então é isso, é a impermanência, né? É saber isso e fluir com isso, né? De um modo que nós possamos colher os melhores resultados para a gente. E começarmos, né, a buscar as coisas, a energia, né? Como eu também já falei aqui, a gente ter consciência desse processo de busca de energia, porque muitas vezes a gente não tem consciência de que quando nós buscamos algo na vida, o que nós estamos buscando de verdade é a energia que aquilo traz, né? Então, se eu quero uma roupa nova, um carro novo, um apartamento novo, na verdade, o que eu quero? Eu quero o bem-estar que aquilo vai me trazer. Eu quero a energia que aquilo vai me proporcionar. Se não proporcionar energia, não adianta, né? Como um colega meu, uma vez, lá em Curitiba, ele falou que tinha comprado uma cobertura na praia e a família não deu a menor bola, os filhos não deram a menor bola e ele ficou totalmente frustrado, porque... a cobertura em si não quer dizer nada. O que quer dizer é a energia que aquilo vai trazer. Só que essas coisas, tudo que vem de fora, traz uma energia, mas tem um prazo de validade. Vocês já perceberam isso? Não é que aquilo não traga a energia, traz, mas tem um prazo de validade. Daqui a pouco, aquilo não está nem fazendo cosquinha mais. Por isso é o que eu falei anteriormente, olha lá, dos níveis de consciência.
né? Então, você está nesse nível de consciência aqui. Ah, eu estou muito insatisfeito. A insatisfatoriedade também é uma característica, né? Desse processo de relação que a gente tem, né? Nesse paradigma clássico, o falso eu, é a insatisfatoriedade. Toda hora vem a insatisfatoriedade. Então, você tá lá naquele nível de consciência, né? Ao invés de você realmente dar um salto quântico para um nível de consciência melhor, não, você fica tentando melhorar aquele nível que você já tem. Em vez da lagarta virar borboleta, não, você quer só turbinar a lagarta. Aí você vai lá, né, compra um carro novo, compra um apartamento, faz uma viagem maravilhosa, né? Não que essas coisas não sejam boas, mas você continua ali no mesmo nível de consciência. Passou o prazo de validade daquilo, passou o prazo de validade da energia que aquilo trouxe, zerou de novo. Aí sai você para buscar outra coisa. E salto quântico de consciência mesmo, que é bom nada, né? Vocês concordam, gente? Faz sentido para vocês isso? Então, isso tudo, né, é essa maneira da gente lidar com o universo e com essa lei básica do universo, que é a impermanência. Então, tanto faz se você conhece ou não, se você acredita ou não, ela age, né? É assim que o universo funciona. A Jéssica respondeu aqui, sim, faz muito sentido. Obrigada, Jéssica. Pois é, porque, entende? Eu fico falando aqui, eu não sei se vocês estão acompanhando, né, o meu raciocínio. A Raquel falou aqui, incrível, tudo isso faz total sentido. Ai, que bom, Raquel. Porque para mim faz muito sentido, né? E foi isso está dentro dos insights que eu tive quando eu vi essa mudança de paradigma, do paradigma clássico para o paradigma quântico, né? Por isso eu dedico a minha vida a isso hoje, por isso eu mudei completamente a direção e o sentido da minha carreira dentro da física e abandonei aquela física tradicional, cheia de matemática, dentro do departamento de física, e comecei a me dedicar a essa física quântica voltada para o lado das ciências humanas, né? Essa física quântica que é a própria manifestação da espiritualidade, que é a própria ferramenta do século XXI para o nosso salto quântico de consciência, porque isso eu acho indispensável no momento de hoje, né? Físicos aí fazendo, né, isso tudo aí, da aula, e já tem um monte, né? Eu vi que faltava algum físico que se dispusesse a dar a cara a tapa e fazer uma coisa diferente, né? Apesar das críticas que a gente recebe da academia, não tem problema, porque quando a gente descobre, né, o que vibra no nosso coração e passa pela transformação que eu passei na minha vida, a gente sabe a veracidade daquilo. Por mais que venha fulano, ciclano falar mal ou criticar, não tem problema, porque a gente sabe o quanto aquilo é real, né? E o quanto aquilo pode ajudar as outras pessoas, porque você e eu não somos diferentes. Você e eu somos um. Você e eu somos a mesma consciência em causas e condições diferentes, só isso. A Raquel perguntou aqui, passar de lagarta para borboleta e dar o salto quântico seria o que exatamente? E ótima pergunta, Raquel. Olhar para dentro? Sim, começa com olhar para dentro, tá? Primeira coisa é olhar para dentro. É o que o paradigma quântico diz, que o mundo não está lá fora, o mundo está aqui dentro. O que surge fora é um espelho do que está dentro. Não é a matéria que é a base do universo. O que é a base do universo é a própria consciência, que constrói você próprio como observador e o que você experiencia como objetos externos,
tá? Mas, claro, isso é um assunto para a gente mergulhar. Não é aqui numa live de 40 minutos que nós vamos tirar todos os véus que cobrem a nossa compreensão e que possamos ver isso de modo claro. Mas no momento que você se coloca na direção correta, que você toma o refúgio correto, que você tem a motivação correta, que você está pesquisando e estudando nas fontes corretas, aí é só questão de tempo. Aí aproveite a jornada, porque no fim das contas não tem lugar para chegar, né? A jornada é o próprio presente. Tá bom, meus queridos? É paradoxal, eu sei, mas é assim mesmo. É paradoxal porque a gente ainda está num nível de consciência que não vê o todo, né? Como David Bohm dizia, a interpretação do David Bohm para a física quântica, onde ele dizia que existe uma ordem implícita e uma ordem explícita. A ordem explícita é quando a gente vê, por exemplo, uma árvore na natureza, né? Você vê que tem uma ordem ali, que a árvore tem as raízes que se aprofundam no chão, que tira nutrientes, que tem a chuva que nutre, que tem o sol, que ela faz a fotossíntese. Então você tem uma ordem explícita ali funcionando. Mas também existe uma ordem implícita, que mesmo quando a gente olha e fala, gente, que caos, nossa, o universo é caótico, salve-se quem puder. Não é assim. Também existe uma ordem. Só que essa ordem está implícita. E isso acontece na nossa vida, né? Já vi muitas pessoas falarem isso. Tem bombas assim que estouram, né, na nossa vida, que só anos depois é que você vai entender. Naquele momento aquilo não faz o menor sentido. Você fala, gente, mas aí a gente tem que ter essa confiança, o universo não erra, né? Qual a melhor situação, a situação que eu mais preciso nesse exato momento? É a que você já está vivendo. Então, se a gente tiver fé, confiança nisso, aí depois passa alguns anos, a pessoa, nossa, agora faz sentido, agora eu entendo aquela turbulência que eu passei na minha vida. Olha como hoje eu estou num lugar muito melhor, né? Então, isso é a ordem implícita, tá? Que mesmo que você não veja explicitamente, ela tá ali, ela tá atuando, né? E tá trazendo o que você precisa. Meus queridos, um grande beijo. Depois nós vamos fazer cortes das lives, não sei se vocês têm acompanhado. A gente faz a live inteira de 40 minutos e depois nós fazemos cortes de algumas partes e vocês podem ir acompanhando aí, tá? E pegando, assim, alguns pontos principais, né? Tudo para facilitar a nossa interação e a divulgação desse conhecimento, tá bom, meus queridos? Um beijo enorme e até a próxima.